Graça e paz, irmãos amados, bem-vindos ao canal Conforme a Palavra, e temos mais um vídeo para hoje com esse tema que você acaba de ler aí. Seja bem-vindo, convido você que você possa se inscrever, comentar, deixar um glória a Deus aí nos comentários, né? Curtir. Você que ama a palavra do Senhor, ou você que não ouviu essa palavra ainda e vai ouvir pela primeira vez, e é um privilégio para você poder ouvir, ter tempo, ter essa oportunidade de ouvir, porque nós nunca sabemos qual será a nossa última oportunidade de ouvir as palavras de vida eterna. Então seja bem-vindo. O tema do vídeo hoje é deformados, e já quero fazer aqui uma pequena introdução. Por que desse tema? Por que dessa palavra deformados? E deformar significa perder a forma ou o aspecto original. Então, perder aquela forma original, isso significa a palavra deformar. Daí nós temos aí o tema da mensagem de hoje, deformados, tá? Temos a palavra também conforme, que significa de acordo com, que possui a forma semelhante, aquilo que toma a forma. Então o nosso canal tem a ver com isso, o nome do canal é Conforme a Palavra, ou seja, de acordo com a palavra, de acordo com o nosso Deus, de acordo com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também tem mais uma palavra que eu gostaria de citar, que é a palavra inconformado, né? Você já deve ter ouvido alguém dizer, não, esse fulano é inconformado, alguém rebelde, né? Mas nem sempre essa palavra inconformado vai ser algo ruim. Você pode se inconformar com a injustiça, você pode se inconformar com a corrupção, você pode se inconformar com aquilo que vai contra a vontade de Deus, você pode se inconformar contra o pecado. Então tudo isso será bom. Tá? Então essas palavrinhas conforme, deformar, daí a palavra deformados, e a palavra inconformar ou inconformados, tá bom? Então nesse nosso tema eu gostaria de iniciar aqui lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Estou aqui com a minha Bíblia, não percamos o costume de folhear, de manusear, né? De manejar bem a palavra da verdade, né? Para que possamos sempre ter essa prática, esse privilégio que temos da Bíblia escrita. E em Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, partindo aqui do princípio, começando pelo começo, nós vemos que nós, os que cremos, segundo a Bíblia diz, nós somos criados à imagem e semelhança do próprio Deus. A imagem e semelhança do próprio Deus. Só que as coisas não permanecem assim. Passa-se o tempo e o homem erra. E o homem peca. O homem acaba errando. É chamado de um pecado original. Quando ali Eva come do fruto, depois ela vai dar ao seu marido Adão, e Adão aceita aquele fruto e ele também come. Ali começa o pecado original. E depois que eles cometem esse pecado original, a Bíblia diz que o pecado ele entra no gênero humano, não apenas naquele casal, mas em toda a sua descendência. E esse pecado traz inúmeras consequências. Continuando, olha o que nos diz em Gênesis 6, 5. Gênesis 6, 5. Diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então olha só,
a corrupção do gênero humano, a depravação total do gênero humano. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. E foi por conta disso que vem ali em seguida, segundo o que está escrito, segundo o que nós cremos, o dilúvio. E então, nesses dois versículos, nós podemos ver que o homem, sendo alguém que era a imagem e semelhança de Deus, o homem e a mulher, a imagem e semelhança de Deus, ele peca e ele se corrompe e corrompe toda a geração dos homens. Tanto é que os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, ali naquela próxima geração desses filhos, dos primeiros descendentes, já ocorre um pecado gravíssimo de homicídio, em que Caim assassina a seu irmão Abel. Então a gente imagina, os pais deles eram a imagem e semelhança de Deus, pecaram, e na próxima geração nós já temos um assassino. Então olha só por que da palavra deformado. Aquela imagem que era conforme a imagem de Deus, na próxima geração já tem algo totalmente diferente, totalmente em desconformidade com a imagem do Deus vivo, do Deus santo. Já temos ali um assassino. E aí multiplica-se o pecado, e toda a espécie de pecadores, de homicidas, de ladrões e de tudo que você possa imaginar de pior acontece, se origina, se ramifica. O homem passa a ter um potencial para o mal ilimitado. Você concorda comigo que o homem, quando quer, ele tem muita criatividade para praticar o mal, para praticar a vingança? Coisas que às vezes até mesmo policiais se deparam com determinadas situações de violência e não acreditam ou não aguentam ver, né, aquele tipo de crime, aquele tipo de barbaridade. Então a corrupção do gênero humano foi total. E aí nós temos inúmeras espécies e temos graus de maldade também, né? Convenhamos, o ser humano no geral, sem Deus, ele encontra-se deformado, mas há níveis tão deformados que nem chegam a ser aceitos por outros deformados, por menos deformados, digamos assim, né? E a gente vê isso em crimes violentos, crimes cruéis, em que há uma reprovação social geral quanto àquele tipo de crime que comove, que sai na mídia e que comove toda uma sociedade. Então, existe vários níveis de maldade dentro desses seres deformados, que perderam a imagem e a semelhança com quem se pareciam no princípio. E conforme diz aqui, conforme nós já lemos. Em continuação, no livro de Romanos, capítulo 5, Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Foi o que eu comentei agora há pouco, né? Esse pecado original veio pelo primeiro homem, por Adão, e esse pecado passou a todos os homens, tá? Homem no gênero humano, no geral, homem e mulher, tá? Lá dos nossos primeiros pais. E agora não tem desculpa. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E destituídos estão da glória de Deus. Prosseguindo, em Romanos 4, 24 e 25, diz assim, Romanos 4, versículos 24 e 25. Mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Aqui vem a nossa esperança. Aqui vem
o aclamado Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados e que ressuscitou para a nossa justificação. Em João capítulo 3, versículo 16, você deve conhecer muito bem esse versículo. João capítulo 3, versículo 16. Explica muito bem esse plano de redenção que o Pai nos envia através do seu Filho. E diz assim: porque Deus amou o mundo, ou seja, todas as pessoas, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. Então esse é o plano de salvação. É aqui que nasce a nossa esperança. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e esse menino é o Senhor Jesus Cristo, que se encarnou, que nasceu como uma criancinha, que cresceu, que em tudo foi tentado, porém sem pecado. Esse filho que cresceu, que evangelizou, que pregou, que foi ungido pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo pelo Pai, fez as obras de Deus, do Deus Pai, foi até uma cruz, a cruz do Calvário, morreu, derramou seu sangue, ressuscitou ao terceiro dia e depois de ser visto por muitos, mais ou menos 500 pessoas, e falar com seus apóstolos, ele sobe aos céus e se assenta à destra do trono de Deus. E lembrando da passagem do discípulo Estevão, nós sabemos que foi o primeiro mártir. Ele, quando está ali prestes a ser apedrejado, ele olha para o céu, vê os céus abertos e vê o Senhor Jesus Cristo à direita de Deus. Então, aqui nasce a nossa esperança. Nós, pecadores, perdidos, sem esperança, sem Deus no mundo, alheios às promessas, perdidos, completamente condenados, nasce a nós a nossa esperança. A graça é disponibilizada aos gentios, a cada um de nós. E aqueles seres deformados que éramos, ou que somos, ou que éramos, não sei qual a sua atitude até o momento, nos é aberta essa possibilidade de retornarmos a sermos parecidos com o Senhor nosso Deus na figura do seu Filho Jesus Cristo. Então, olha só como que é interessante. Fomos deformados e agora nós podemos ser conformados à imagem de Cristo se cremos no Senhor Jesus Cristo, no Filho de Deus. Essa é a nossa esperança viva. Então o Senhor Jesus Cristo se torna o nosso modelo e a nossa referência de perfeição, de modelo a ser alcançado e a ser seguido. Olha o que diz lá em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29 diz assim: Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha só que interessante esse versículo. Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, esse é o nosso objetivo hoje, de cristãos. Depois que você aceita o Senhor Jesus Cristo, você se arrependeu, você creu, você entregou a sua vida a Ele, todos os dias você vai ter o que fazer. Não acaba aí a missão. Depois que você aceita o Senhor Jesus Cristo, você acaba de nascer de novo. Você acaba de ser regenerado. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E nessa caminhada, nessa carreira cristã, vem um processo chamado de santificação, onde todos os dias nós olhamos para a palavra, olhamos para nós,
olhamos o que está em desconformidade com a palavra na nossa vida e cada dia buscamos nos conformar à palavra. Nesse processo que às vezes é lento, nesse processo que é imperfeito, mas que deve ser contínuo. Como diz o apóstolo Paulo, não que seja perfeito ou que o tenha alcançado, mas uma coisa faço, deixando as coisas que ficam para trás, prossigo para aquelas que estão adiante de mim. Estão diante de mim. Ele fala que o alvo é o Senhor Jesus Cristo, é o nosso Senhor. Então ele é o nosso modelo perfeito. Ele é a nossa referência. E em Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, versículos 11 a 13, diz assim, Efésios 4, de 11 a 13, diz assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esse é o objetivo da igreja. Esse é o objetivo de cada um de nós, aqueles que se converteram, aqueles que nasceram de novo, aqueles que fazem parte do reino do Filho do seu amor, que foram transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Cristo. E agora você tem uma missão, percorrer a caminhada, a carreira que nos está proposta, com confiança, com ousadia, com coragem, com fé, porque o justo viverá pela fé, a palavra diz, né? Então, até que nós cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, resumindo, éramos deformados já por herança, já nascemos deformados, perdemos aquela aparência que tínhamos, a imagem e semelhança de Deus, só que o Senhor Jesus Cristo vem em carne, paga o preço por nós, nos justifica, nós nos arrependemos, nós cremos, o confessamos como Senhor, entregamos a Ele a nossa vida e passamos a percorrer a carreira da fé, olhando para o autor e consumador da nossa fé, o qual é o Senhor Jesus Cristo, e Ele é o varão perfeito, o primogênito de muitos irmãos. Ele é o nosso modelo, é a estatura de Cristo que devemos chegar. É para Ele que devemos olhar, nos inspirar, confiar. Ele é o nosso mediador, o nosso intercessor, o nosso salvador, o nosso advogado fiel, que nos mandou o Espírito Santo da parte de Deus para ser o nosso intercessor em oração, que também é o selo da promessa, que também é o penhor da nossa salvação. É a garantia de que eu sou salvo, é o Espírito Santo habitar em mim. Tá bom? Então fica com essa palavra. Se você era deformado, hoje em Cristo você tem a oportunidade de voltar a se parecer com Deus na pessoa do Filho, se parecendo cada dia mais com o Senhor Jesus Cristo. Conforme este canal, conforme a palavra. E quem é a palavra? É Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E esse Verbo se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia diz também, não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que Deus te abençoe. Em breve teremos mais vídeos. Continue conosco aqui para que você seja edificado, também para que você também ajude a compartilharmos essa palavra de bom coração, de bom grado, com a boa intenção, em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Que Deus abençoe a todos, graça e paz.